Tu sabe o que precisa fazer, mas mesmo assim não faz. Por quê? Oi, eu sou a Dayana Prestes e aqui a gente aprende a viver a palavra de Deus na vida real. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de Provérbios 8. Nós vamos seguir da mesma forma como já vem sendo desde os capítulos anteriores, que eu explico, né, leio aqui o versículo que está na Bíblia e vou explicando para vocês. Aqui eu estou usando a Bíblia da Joyce Meyer, é uma Bíblia que eu recomendo muito. Ela é uma Bíblia comentada na versão NVI. Vamos lá? Então, o chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Aqui é como se fosse a sabedoria falando isso daí pra gente, tá? Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Enquanto em Provérbios 7, a mulher insensata ela seduz as escondidas, aqui a sabedoria ela faz o oposto. Ela grita nas ruas, nas praças, nas portas e ela fala para todo mundo. Isso nos diz algo muito importante. Deus, ele não esconde da gente a sabedoria. Ela está disponível, ela está em todos os lugares. O que falta, muitas vezes, não é o acesso, é a nossa disposição, a disposição de buscar ela. E ela, a sabedoria, ela não fala as coisas que são confortáveis para a gente. Por isso que é tão desafiador adquirir a sabedoria. Ela fala o que é certo. Sabe aquele incômodo que às vezes a gente sente, aquele incômodo interno, né, de, ai, não deveria ter falado isso, não faz tal coisa. Isso daí não é uma confusão interna que a gente sente, isso aí é direção. Só que qual é o problema? É que em vez de fazer, de obedecer, a gente vai lá e faz o contrário. A gente faz o que o nosso instinto carnal, que a nossa vontade carnal quer. A confusão, ela não vem da falta de clareza de Deus. Ela vem da nossa resistência em aceitar o que já foi revelado. Mas continuamos. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Escolham a minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro. Aqui não está falando sobre a falta de acesso, é sobre prioridade. A grande questão não é tu quer ter sabedoria, é se tu quer ter ela mais do que qualquer outra coisa. Porque na prática, a gente sempre escolhe o que mais valoriza. Então, no caso, dinheiro, estabilidade, reconhecimento. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? O problema começa quando essas coisas elas ocupam o lugar da sabedoria. Porque sem ela, até o que parece conquista pode virar destruição. É como construir uma casa linda em um terreno que é instável. A sabedoria não é só mais uma coisa na tua vida. Ela é o que dá direção para todas as outras. Continuamos. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Muita gente confunde sabedoria com inteligência, mas não é a mesma coisa. Tá? A inteligência é tu saber, é tu ter a informação daquilo ali. E a sabedoria é tu ter vivido aquilo, é tu saber viver aquilo ali. Então aqui o texto ele diz que a sabedoria ela habita com a prudência, a capacidade de pensar antes de agir.
É um freio, é como se fosse um freio interno, né, a prudência. Ela não te impede de avançar, mas ela te impede de que tu avance errado. Ela também fala aqui que ela odeia o orgulho e a arrogância, porque o ego fecha o coração da gente para aprender. Quem acha que já sabe tudo, para de crescer. E aí por isso que as pessoas sábias geralmente são ensináveis. Aceitam correção, reconhecem o erro, elas estão mais abertas para mudar a rota. E tem mais. A sabedoria ela fala, né? Meu conselho é o bom senso. Eu tenho entendimento e poder. A sabedoria não é só sobre pensar certo. É sobre tu ter direção, ter capacidade de executar. Então não adianta nada tu saber e não saber o que fazer. É como, por exemplo, é como uma pessoa que entende de finanças, mas ela vive endividada. Ela pode ter o conhecimento, tá? Mas ela não tem a sabedoria, que é a execução daquilo. Continuamos. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres todos os juízes da terra. Aqui a sabedoria ela fala que por meio dela os reis governam e os governantes eles decretam justiça. Isso muda a forma como a gente enxerga a liderança, porque não está falando sobre cargo, é sobre a capacidade de tu decidir bem. Então tu já lidera, de alguma forma tu já lidera. Por exemplo, uma mãe ela lidera o ambiente da casa. Um profissional, ele influencia os seus clientes. Uma mulher posicionada, ela impacta quem está ao redor dela. Toda liderança sem sabedoria, ela é perigosa. E quanto mais influência a pessoa tem, maiores são as consequências. Mas antes de liderar outros, tu já lidera a tua própria vida, as tuas emoções, as tuas decisões, o teu tempo. Tu é líder da tua própria vida antes de tu conseguir liderar outras pessoas. E toda decisão que tu toma, ela não termina em ti. Ela alcança a tua casa, os teus relacionamentos, o teu futuro. Então tu não precisa esperar para ter responsabilidade para buscar sabedoria. Tu já tens influência suficiente para precisar dela hoje. Continuamos aqui. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha isso, gente. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Aqui existe uma reciprocidade. Não é sorte, não é privilégio, é intencionalidade. É como cuidar do corpo. O resultado ele não vem por acaso. Ele vem de escolhas repetidas. E a sabedoria ela não aparece de forma automática. Ela se revela para quem está prestando atenção, para quem deseja aprender, para quem se posiciona para crescer. O problema é que muita gente quer direção, mas não quer o esforço de buscar. Quer clareza, mas vive distraída. Então, em vez de estar aqui estudando a palavra, a pessoa está ali assistindo Netflix, uma coisa. Eu não estou dizendo que é errado assistir um Netflix. Eu estou dizendo que cada coisa tem o seu tempo. Não adianta tu querer buscar sabedoria e viver distraída pelo mundo, entende? Aí seguimos. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. A sabedoria, ela promete riqueza duradoura, né? Ela promete honra, prosperidade, justiça. Não está falando aqui sobre uma riqueza vazia, tá? É uma prosperidade que ela começa de dentro. Então, é uma prosperidade que fala ali sobre caráter, sobre tu ter discernimento, sobre tu conquistar com paz, com direção. Isso transborda para fora, é de dentro para fora. E onde fala, o meu fruto é melhor do que o ouro mais puro. O que a sabedoria gera vale mais do que qualquer bem material. Porque dinheiro sem sabedoria pode destruir, mas a sabedoria ela gera vida e decisões que constroem. Ela anda pelo caminho da justiça, né? Não por atalhos, não por caminhos duvidosos. Sempre conduz ao que é alinhado e íntegro.
como a palavra de Deus, né? Sempre vai te conduzir para o que é alinhado e íntegro, porque a sabedoria é a palavra de Deus. E ela diz: concedo riquezas aos que me amam e encho os seus tesouros. Amar a sabedoria é tu priorizar ela nas decisões do teu dia a dia. É essa escolha que gera recompensa. E não é só material, mas é uma vida cheia de sentido e de direção. Consegue entender o quanto a sabedoria, o buscar a sabedoria, é gratificante na vida da gente? Continuamos. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Aqui a sabedoria ela revela algo muito profundo, que ela revela que ela existia antes da criação, antes dos oceanos, das montanhas, de qualquer coisa. Deus a tinha conseguido desde o início. Isso nos ensina que uma vida bem construída, ela começa no invisível. Antes de uma rotina produtiva, existe uma mentalidade alinhada. Antes de um relacionamento saudável, existe maturidade sendo construída. O que aparece fora, ela começa dentro. Sempre vou repetir isso, gente, é de dentro para fora. E o texto ele nos mostra que existe ordem em tudo, né? O mar, ele tem limites, o céu, ele tem a estrutura dele. E isso é muito prático. Uma vida sem limites, ela vira um caos. Sem hora para tu parar de trabalhar, tu te esgota. Sem limite de rede social, de tempo de celular, tu perde o foco. Então, a sabedoria, ela é tu saber até onde ir. E tem algo lindo aqui. A sabedoria, ela estava ao lado de Deus como um arquiteto. E aqui diz, né, que ela era a sua alegria. Isso quebra a crença de que viver certo é pesado. Quando a tua rotina ela tá alinhada, tu te sente em paz, tu sente alegria de estar tudo ajustado, tudo funcionando. E por fim, aqui diz que ela se alegrava com a humanidade. Tudo foi pensado com amor. Tu não foi criada para viver perdida ou sobrecarregada. Existe um caminho de ordem, de equilíbrio disponível. E quando tu escolhe a sabedoria, tu começa a viver por esse caminho, tu começa a te encaixar nele. Seguimos. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Felizes são os que guardam os meus caminhos, não os que ouvem, os que guardam. Consegue perceber? Porque ouvir sem praticar não vai mudar nada. E desprezar a sabedoria nem sempre é óbvio. Às vezes é uma coisa bem sutil que a gente faz. Tu sabe que precisa parar ou que precisa fazer alguma coisa, mas tu tá ali. Ou se precisa parar, tu continua, ou se precisa fazer, tu fica estagnado, né? Tu percebe que está exagerando em alguma coisa, mas tu ignora. Tu sente aquele incômodo interno, mas tu segue no automático. E desprezar a sabedoria é ignorar aquilo que no fundo tu já sabe que é certo.
Aqui fala, né, que como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. Sabedoria não é algo que tu acessa uma vez, é algo que tu busca todo dia. Não é sobre grandes atos isolados, é sobre aquela vigilância diária, tu escolher fazer o bem, escolher os bons hábitos diariamente, mesmo quando não tem vontade. E quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. A sabedoria ela não melhora só uma área da tua vida, ela impacta em tudo. Decisões financeiras, relacionamentos, vida emocional, rotina. É como se tudo começasse a cooperar. Mas também vem um alerta aqui. Quem de mim se afasta prejudica a si mesmo. E aqui não é julgamento, é uma consequência. Tu não ignora a sabedoria, tu te coloca em situações que te desgastam, né? Tu repete padrões que te ferem, faz escolhas que parecem boas, só que depois elas cobram um preço alto. Então, esse versículo, ele fala sobre isso. E agora vamos fazer nossas perguntas para reflexão. Pergunta 1. Se eu continuar exatamente como eu estou hoje, onde isso vai me levar? O que a sabedoria me mostrou que eu ainda não tive coragem de obedecer? E o que precisa mudar agora, não amanhã, agora, para que eu possa viver essa sabedoria? Recomendo que tu tenha um caderno para ir anotando essas perguntas, porque quando a gente escreve, tu tira da tua cabeça, sabe? Tu consegue visualizar melhor. E isso daí traz muito mais clareza pra gente. Amanhã nos encontramos para o estudo de Provérbios 9. Um beijo e até amanhã.